Neste momento eu passo a palavra para o pastor. Se paz, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 10. Livro das Revelações, capítulo 10. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 19 do capítulo 11. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e, quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou: toma-o e devora-o. Certamente, ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e, na minha boca, era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará,
e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Oremos ao Senhor. Deus, nós nos colocamos aqui como servos do Senhor, diante do Senhor, na tua casa, para te buscar. Na verdade, Senhor, é justo fazermos isso, porque o Senhor nos salvou e nos tem amado, e tem demonstrado o teu amor por nós, dia a dia, renovando diariamente a tua misericórdia, trazendo paz. E mesmo na hora da aflição, o Senhor tem estado ao nosso lado, como o Senhor prometeu. E nós queremos, ó Deus, tributar toda a honra, toda a glória ao teu nome santo. E apesar das nossas falhas, das nossas limitações, nós queremos, ó Deus, que todos saibam que o Senhor é o Deus eterno, o Criador, o mantenedor e o grande Rei sobre toda a terra. E nós nos sentimos privilegiados por sermos chamados teus filhos. Todo cântico levantado nesta noite, neste lugar, todo aquele que um dia se rendeu ao Senhor, que se ajunta neste lugar, tudo isso, Senhor, é para te glorificar. Mas o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor nos conhece e sabe que nós precisamos ser guiados para mais perto de Ti sempre. E para que nós não caiamos em tentações, em provações,
e desonremos o teu nome. Por isso clamamos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração, pelo entendimento da tua palavra, que o Senhor possa mostrar o caminho que devemos seguir, que o Senhor possa, através da compreensão daquilo que a tua palavra nos ensina, nos fortalecer, para que mesmo diante de perseguições e de problemas e mesmo de escárnio que possamos sofrer, nós ainda estejamos apegados ao Senhor, sabendo que no Senhor nós podemos confiar. Por isso, Senhor, desperta o teu povo. Aviva em nós, através da obra do teu Espírito Santo, um amor irrestrito ao Senhor e à tua palavra. E que nada, nem ninguém, possa nos afastar desta comunhão tão profunda que o teu povo busca junto contigo, Senhor, para vivermos para a tua glória. Rogamos em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Tiago, o irmão de Jesus, né? Aquele que escreveu a carta a Tiago, ele tem um termo interessante para um grupo de pessoas ali que ele está repreendendo, na verdade. E que esse grupo poderia muito bem ser um grupo moderno, pós-moderno. Ele chama esse grupo de homens de ânimo dobre. O que é um homem de ânimo dobre? Ele diz, é como a água do mar, as ondas do mar. Sabe? Ela vai e volta. Ela vai e volta. E não sai disso, vai e volta. Tiago está repreendendo esse grupo de pessoas porque é um grupo de pessoas que ela tem até boas intenções e começa bem. Mas logo desiste. Logo volta atrás. E eu estava pensando como seria interessante, fica até uma ideia aqui para Hollywood, mas nunca foi feito um filme mostrando, por exemplo, a saída do povo do Egito. Moisés à frente do povo, vamos atravessar o Mar Vermelho, vamos, aí todo mundo está passando. Aí Moisés diz, cansei, sei lá, não estou afim. Vamos voltar pessoal, vamos voltar. Aí volta todo mundo para o Egito. Você pode imaginar uma coisa assim? Deus libertando o seu povo. Não. Está calor hoje, não está? Não, vamos voltar para lá. Está frio demais. Agora a gente tem que falar de frio, né? Está frio demais, vamos voltar para lá. Pro quentinho. É interessante porque a gente não consegue imaginar uma coisa assim, uma obra sendo feita sem um propósito definido. Quando Deus chama o seu povo, chama algumas pessoas para liderar o seu povo, para estar à frente do seu povo, e essas pessoas no meio do caminho dizem, estou cansado, não quero. Mesmo o próprio Moisés, se você se recorda da história de Moisés, várias vezes o povo disse, Moisés, não é assim, né? E Moisés brigando com o povo, ele disse, Senhor, o que eu faço? O Senhor disse para ele, Moisés, eu vou matar todo mundo e vou começar com você. E Moisés disse, não, Senhor, é o teu povo. O que vão falar os outros povos do Senhor? Tirou eles do Egito para matar eles aqui no deserto. Não, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for com a gente. E tem que ir. É claro que Deus não queria começar um povo, senão ele não tinha feito todo aquele trabalho de 400 anos guardando o povo lá no Egito, né? Mas ele queria provar Moisés. E talvez se fosse eu ou você, falou, boa ideia. Boa ideia, eu nem gostava mesmo deles. Vamos começar tudo de novo comigo. E no meio do caminho você, vamos mudar em vez da gente ir para Canaã, vamos, sei lá, para Veneza. Vamos para outro lugar. É muito árido lá. Sabe, irmãos,
Quando Deus nos chama para alguma coisa, para uma obra, é para a gente ir até o fim. Deus não gosta que a gente mude o caminho, que a gente encurte, tente pegar um atalho. Deus não gosta que a gente se ache mais esperto do que Ele e ache um outro lugar para passar a eternidade, porque o céu não é o suficiente para a gente. Bom, só quero lembrar que só tem 2 lugares, tá? Se você achar um outro lugar e não for o céu, aviso, você vai se dar mal. Mas olha só, João, quando escreve o livro do Apocalipse, ele traz as revelações de Deus, né? Isso que significa Apocalipse, né? Revelação. Deus está mostrando para João, está descortinando, tirando da frente dos olhos de João aquilo que tem atrapalhado a igreja de entender a sua missão. E João, então, é convocado exatamente para transmitir para a igreja a mensagem de Deus. E se você está acompanhando o livro do Apocalipse, você vai perceber que foram levantados 7 trombetas. E uma a uma foram anunciados, eram advertências levantadas por Deus para avisar a igreja. Acho que está falhando hoje, né? Ou é impressão minha. Para avisar a igreja dos perigos de viver uma vida longe da vontade de Deus e anunciando até mesmo o que se deve ser feito. Mas entre a 6ª e a 7ª trombeta, há um espaço aberto, que é exatamente o texto que nós temos diante de nós, mostrado para a gente aqui, um ministério, um serviço, uma obra que a igreja deve executar ou fazer história fora. Pela história. E é muito importante que a gente perceba o nosso lugar, o nosso papel nesta proclamação anunciada aqui, antes que chegue a 7ª trombeta. Antes que a 7ª trombeta seja tocada. E assim nós aprenderemos, portanto, hoje, com a graça do Senhor, o que o Senhor espera que a igreja faça antes que a 7ª trombeta seja tocada. Bom, primeira coisa, versículos 1 a 7 do capítulo 10, traz para a gente essa introdução, né? É interessante, o João coloca aqui como uma novidade, né? Um outro anjo aparece. É algo que não estava esperando isso, né? Apareceu um outro anjo. Esse anjo que aparece agora é um anjo completamente diferente de todos os outros que apareceram até agora, até aqui, né, até esse texto, porque ele é muito semelhante a Jesus, ainda que não seja Jesus. Mas ele tem a sua autoridade. A voz aqui, que o anjo traz, é a voz, como se fosse a voz do Senhor Jesus falando. E não sei se você reparou, mas quando esse anjo fala, 7 trovões falam também. Trovões falantes, né? É colocado aqui para nós. E João, então, prestando atenção nisso, ele corre para escrever o que os 7 trovões estão dizendo, mas ele é proibido de escrever. Então eu quero dizer para os irmãos hoje, uma revelação que Deus me deu, o que os 7 trovões disseram para João, não sabemos. Receba. Você não sabe, eu não sei. João não disse. E por que ele não disse? Porque a voz que vinha do céu disse, não escreva. Então a pergunta que eu faço, e eu acho que você também se faz, é, então por que ele disse isso? Eu acho que as mulheres hoje não vão dormir. Não, alguns homens também, né? Porque, curioso, por que ele contou que não ia contar?
Eu brinco que lá em casa eu não posso dizer nada assim, olha, eu tenho uma coisa para dizer, mas depois eu falo. Pronto. Então fala agora, fala. Você começou, você tem que terminar, né? Nós somos assim, curiosos. E João registra: os trovões falaram. E era uma coisa muito importante que eu ia escrever, mas eu fui proibido de escrever. Então, Deus não queria que nós soubéssemos o que os trovões disseram. E olha, irmão, não inventa, tá bom? Não inventa. Se o Senhor disse não, ponto final. O que é importante é que você saber, e eu também, é que esses trovões falaram. E não é a primeira vez que os trovões têm vozes, né? Êxodo capítulo 19, Salmo 81, próprio João, Apocalipse mostra para a gente que os trovões são uma espécie de voz de Deus. Quando aquele estouro, né, aquela força que o trovão causa, o balançar que acontece quando estoura um trovão, e nós ficamos com medo, alguns de nós ficam com medo, e principalmente as crianças, porque é absurdo a força que tem um trovão. Bom, esses falaram, e nós não sabemos o que. Mas, aquele anjo que estava... E quando a gente fala em anjo, principalmente no livro do Apocalipse, você tem que tirar da cabeça o anjo renascentista pintado nos quadros que você viu até então. Porque esses anjos pintados são bebezinhos, gordinhos, fofinhos, loirinhos, de olhos verdes, e que ficam tocando arpinhas ou violõezinhos, tudo no diminutivo. Você viu algum deles no Apocalipse? Veja este anjo. Ele pisa com o pé no mar e pisa com o pé na terra. A voz é como voz de muitas águas. Não tem anjinho, não tem fofinho, não tem nada disso. É amedrontador. E ele faz um juramento. Por aquele que vive pelos séculos dos séculos, por aquele que está reinando absoluto, e o juramento é: não haverá demora. Está chegando o fim. Ainda que possa parecer demorado para nós, desde o tempo de João, que foi escrito, o anjo jurou por Deus: é breve, está chegando o fim. Deus está agindo e o fim se aproxima cada vez mais. Não é apenas uma proclamação, é um juramento. E aí, ainda dentro dessa introdução, é importante você entender que Deus tem um mistério. E esse mistério se concluirá com a salvação de todos aqueles que se renderem diante do Senhor até o dia do juízo final. Ninguém sabe, o mistério é que ninguém sabe quem é. Você não sabe. E é interessante como a gente se engana, né? Às vezes você olha para as pessoas e a gente, de certa maneira, cria alguns estereótipos que nós gostamos de acalentar isso. Por exemplo, uma pessoa que sempre te cumprimenta e é muito educada com você e sempre está sorrindo, você diz: só falta se converter. É tão bonzinho que só falta se converter. Por outro lado, você vê uma pessoa irada, uma pessoa descontente, uma pessoa que nada está bom para ela. Você não tem nem coragem de proclamar o evangelho para ela, porque você diz: essa daí não tem jeito, essa aí está perdida. Esse aí é filha do cão, ou qualquer coisa desse tipo. E quem se converte, quando ouve o evangelho, é este, e não aquele. E aquele que era raivoso,
agora tem o seu coração abrandado por causa do amor de Jesus. Ele que não queria nada com ninguém, agora quer se aproximar das pessoas, quer entender mais sobre o Evangelho, quer viver a graça do Senhor intensamente. E nos anos 80, melhor dizendo, quando havia muito das igrejas evangélicas o costume de darem testemunhos na frente da igreja, e tinha um pessoal que era muito interessante, porque o pessoal chamava de testemunho, né? Porque a pessoa vinha à frente e falava emocionado da vida que ele tinha antes do Evangelho. Eu era matador, eu pulava, eu matava, eu esgoelava as pessoas, e aí eu me converti. Aí você ficava pensando, peraí, parece que ele gostava mais de quando ele matava as pessoas. Porque não tinha nada para contar depois que ele se converteu, ó, acabou. Por isso a gente chamava de testemunho, né? Porque em vez de incentivar, os nossos jovens falavam assim, eu tenho que sair da igreja, porque eu nunca matei ninguém. Eu quero sentir essa emoção que o cara está contando aí, eu preciso ir para algum lugar para poder... Às vezes a gente olha e diz, é bom mesmo, é essa pessoa aqui que veio lá do mundão, ele estava atolado na miséria, na desgraça e tal, agora ele se converteu, é esse que tem que dar o testemunho. E a gente não percebe a graça todo dia naquele que foi criado num lar evangélico, que nunca teve contato com essa podridão que há no mundo, e vive piedosamente a sua vida, entregou sua vida para Jesus e vive o Evangelho do Senhor. E a gente não valoriza, não o chamam para dar testemunho da graça do Senhor sobre sua vida, porque nós formatamos isso. O interessante nesse texto que o Senhor está propondo para a gente, que o último a ser chamado será o último, aquela pessoa que vai viver até o dia do juízo, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Até lá, eu e você não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos escolher para quem pregar o Evangelho, não podemos escolher para quem falar da salvação, não podemos recusar o nosso testemunho, certo? Seja para um homem vil, para uma mulher vil, ou para um homem bonzinho, ou para uma mulher boazinha. Sem Jesus, todos precisam ouvir do Evangelho do Senhor. E é essa proclamação que o Senhor encarregou a sua igreja de fazer. É esse o ministério dado à igreja. Por isso, João está trazendo aqui para a gente essa revelação que ele recebeu lá do Senhor. Por isso, versículo 8 a versículo 11, o ministério através da pregação sofrida do Evangelho. Que você pode perceber que a voz que vem do céu diz agora para João, e João reconhece, né, que precisa ser... o Senhor está falando com ele através desta voz que vem do céu, que é necessário preparar-se para a missão. A missão, portanto, e aí vem a ideia de Ezequiel, né? Teve a experiência, a mesma experiência que João teve aqui, comer do livrinho. Porque a voz diz assim, vai até aquele anjo lá, aquele gigante, aquele amedrontador anjo, e toma da mão dele o livro. Você iria? O texto diz que João vai até ele e diz, posso pegar o livrinho? João não é besta? Né? Você me dá um livrinho? E o anjo diz, come. Um livro, come. Vai ser amargo para o teu estômago, mas vai ser doce na tua boca. E João descreve e diz que é exatamente isso que aconteceu. Doce na boca, mas amargo no estômago.
A mesma experiência que teve Ezequiel lá atrás, no Antigo Testamento, capítulo 2, teve essa mesma experiência. A palavra de Deus pode ser doce a primeiro impacto quando você recebe Jesus, quando você experimenta a salvação, e é muito interessante e gratificante ver uma pessoa que recebeu Jesus e ela está empolgada, totalmente envolvida. Você pode chamar ela para qualquer dia, qualquer hora, qualquer trabalho, ela está lá pronta e feliz da vida. Mas se houver perseguições, e sempre há, porque quando a gente fala de perseguição, normalmente a gente pensa nos missionários que estão em campos onde é proibido a pregação do Evangelho, onde algumas pessoas, alguns líderes são contra a pregação do Evangelho e por isso os perseguem, os prendem, os matam. Mas muitas vezes, até mesmo nas grandes cidades brasileiras, o Evangelho é perseguido através da mídia. Você diz, eu sou evangélico, pronto, você perde meia dúzia de amigos, só pela sua proclamação. E a cada dia que você diz não para alguma coisa que eles gostam de fazer, que eles desenvolveram a habilidade de fazer bem, muitas vezes, e porque você crê no Senhor Jesus, você diz não, você é perseguido, é marginalizado, e perde, de repente, oportunidades por causa disso. Nem sempre é tão gostoso assim, depois da primeira semana do Evangelho. Quando você tem que pagar o preço. E é interessante como, figuradamente, isso é representado aqui. Algo que é doce ao primeiro contato e amargo daí para frente, né? E ele diz que é uma profecia, né? O João deveria continuar sendo profeta, né? O profeta é aquele que vai falar em nome de, ou mesmo anunciando, né? Você deve falar a respeito de, você vai profetizar a respeito de, ou contra essas coisas todas, essas práticas todas que estão acontecendo. A ideia, portanto, aqui é de uma oposição ao mundo. A testemunha do Senhor vai se opor à forma de viver que o mundo está proclamando. Irmãos, não existe evangelho sem anunciação de pecado. Ninguém entende o evangelho se ele não entender que é pecador. Essa história da gente querer ficar agradando as pessoas para que elas gostem do evangelho, para que elas se aproximem porque acham tão bonito, tão gostoso, não acontece. É uma ilusão. E mesmo que a pessoa frequente a igreja, se ela não entender que ela é pecadora e precisa de salvação, ela morrerá no seu pecado. Não é salvação por amizade. Não existe isso. Portanto, o testemunho que se tem que prestar através de uma vida piedosa, uma vida santa, é que o outro, o não santo, está atolado no pecado, e se ele morrer desta forma, ele passará a eternidade no inferno. Portanto, o evangelho não é brincadeira. Não é uma coisa gostosa, sei lá, um sorvete numa tarde de domingo. Não é isso, não. É luta. É guerra. E muitas vezes eu vejo que a igreja tem se mostrado muito despreparada.
A igreja tem se mostrado satisfeita. Cada um no seu cantinho. Tá? A gente já tem o nosso espaço, a gente já tem as nossas músicas, a gente já tem a nossa roupa. Então, deixa o mundo para lá. Vamos ficar só nós aqui. É tão gostoso. A gente aqui, nessa comunhão maravilhosa. Né? Não é isso, não é para isso que Deus nos chamou. Para ficar gostoso. Para ficar quentinho. É sair para proclamar. Ide, portanto. Ou indo, portanto. Façam discípulos. É para nós lutarmos contra o pecado, crendo que o Senhor nos dará a vitória. Mas é para lutar. Jesus não vai fazer isso. Ele quer que nos chamou e nos escolheu para isso. E a igreja precisa proclamar isso durante a sua história. Toda vez que a igreja parou de proclamar o evangelho com fidelidade, ela ruiu. Ela minguou. Portanto, versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 11 apontam nessa direção. O anjo dá uma vara para João e diz: vai trabalhar. Vai medir. Mede tudo. E o templo, nessa época, o templo está destruído. Por volta do ano 70, o templo em Jerusalém foi destruído. Então, isso significa, João está escrevendo aproximadamente próximo do ano 100. Então, não é o templo físico, é um templo espiritual. Está muito bem dito aí, né? A imagem, a figura aqui é de um tabernáculo, de um lugar grande, onde João agora tem uma incumbência que é medir tudo. E é interessante como as medidas são bem estabelecidas aqui. E ele diz, olha, o átrio dos gentios vai ser assim por 42 meses, ou 3 anos e meio. 42 dividido por 12 dá exatamente 3,5. Este é o tempo figurado, que os fiéis serão oprimidos pelos infiéis. A Jerusalém, a cidade santa, será calcada aos pés dos ímpios. E durante esse tempo todo, não é um tempo muito grande, mas é um tempo de sofrimento. Nós teremos que lutar. Vejam que interessante, versículo 3 ao versículo 14. A igreja dando o seu testemunho, e ele aqui está levantado 2 testemunhas. 2. A busca aqui é pelo arrependimento. As 2 testemunhas estão buscando arrependimento, né? O testemunho delas é exatamente isso, né? E elas vão proclamar a opressão gentílica por 1260 dias. Ou seja, 3 anos e meio. Seu testemunho será solene. Pano de saco significa, né, aí a humildade, o arrependimento. Talvez um convite ao arrependimento através do seu testemunho. E aí é uma comparação feita, elas são comparadas a Elias e a Moisés. Se você olhar para os feitos delas, é isso que está sendo trazido para nós. Esses 2 camaradas aqui, nossos irmãos, já apareceram antes, né, no Monte da Transfiguração. Os 2 estavam lá, anunciando o quê? Testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. E é interessantíssimo como isso é trazido aqui novamente através dessa visão. E ele diz que esse testemunho será feito durante esses 3 anos e meio, até que saia do abismo a besta, capítulo 9 de Apocalipse vai dizer que é o Satanás, e ele vai derrotar as testemunhas,
E o seu testemunho permanecerá, mesmo assim, por 3 dias e meio. E todo mundo vai ver. Mesmo derrotado, as pessoas verão as testemunhas. E a forma de escárnio que vão fazer com essas testemunhas é chamada aqui de Sodoma e Egito. 2 cidades que são símbolos espirituais lá no Antigo Testamento, né? A perversão e a opressão. Em Sodoma, o gênero humano foi pervertido de forma institucionalizada, né? E no Egito, a opressão ao povo de Deus foi instituída também através do seu líder, o faraó. Lá onde o Senhor foi morto, a cidade onde o Senhor foi morto. Tudo isso, é claro, não está falando de Jerusalém física, nem do Egito físico, nem de Sodoma física. Ele está falando tudo isso espiritualmente falando. Onde o Senhor foi morto, e aponta que o que a igreja estava proclamando é que Jesus morreu para a salvação. Por isso foram mortas. Essas 2 testemunhas são símbolos da igreja do Senhor. Que mesmo oprimida, vivendo num lugar de opressão, mesmo vivendo num lugar de perversão, ela continua dando o seu testemunho. E quando ela é engolida, massacrada, é espizinhada e é deixada como morta, mesmo assim ela proclama que não há outro caminho senão o caminho da salvação. Por isso, há um espírito de vida que renova, ressuscita, e ela continua agora, daqui para frente, vivendo para o Senhor. Versículo 15 a 19. A 7ª trombeta é tocada. E acabou. O anjo estava certo. Não demora. 3 anos e meio. O cumprimento da promessa do anjo se faz ver agora. O reino é de Jesus. O tempo do juízo chegou. Todos serão julgados. Sabe o que está sendo ensinado para nós aqui no Apocalipse? Que a igreja do Senhor, desde o Antigo Testamento até o último dia, quando tocar a trombeta, ela precisa ser uma testemunha, e ela precisa estar com fidelidade proclamando a salvação. Isso inclui eu e você. Os nossos pais fizeram isso. Os nossos avós fizeram isso. Mas agora cabe a nós. Porque pode ser que nós sejamos a última geração. Talvez os nossos filhos não tenham a oportunidade de estarem à frente da igreja. Porque o Senhor Jesus voltou. Cabe a cada geração dar a sua contribuição para esse ministério continuar firme e fiel. Sabe, essa visão que João tem está relacionado conosco. Ele está dizendo para nós que não vai ser fácil. Mas a verdade é que nunca foi. Historicamente, nunca foi fácil servir a Deus. Quando haviam vários deuses e os povos todos adoravam vários deuses, Deus levantou uma família, a família de Abraão, e diz: sai daí e eu vou te levar para um lugar. Eu sou o único Deus. E eles foram, crendo que Deus, confusões à parte, se estabeleceram na terra. Os outros povos oprimiam, porque os outros povos tinham vários deuses. E eles continuaram firmes lá.
foram para o Egito, levados cativos por desobediência, por dura cerviz. Lá eles aprenderam que era melhor servir ao Senhor do que viver num mundo pagão, sendo oprimidos. Foram retirados com mão forte, braço estendido, milagres acontecendo no decorrer do caminho, voltaram para a terra, venceram as guerras, se estabeleceram na terra. E os povos que os cercavam começaram a influenciá-los novamente. Parte desse povo foi levado cativo e nunca mais voltou. A outra parte, com muita luta, foi levado cativo, mas onde eles foram, eles juntavam-se e buscavam permanecer fiéis àquilo que eles tinham aprendido, e o Senhor os resgatou desses vários lugares e os trouxe de volta para a terra, e eles foram estabelecidos novamente lá para viverem para o Senhor. Vieram povos, dominaram sobre eles, reinaram sobre eles, imperadores, povos outros que toda vez que tinha uma guerra passava por ali, eles sofriam daqui, sofriam de lá, e o Senhor foi falando aos corações, até que um dia o Senhor mandou seu próprio filho para aquele lugar, para viver ali, ensinar o caminho espiritual de salvação e mostrar que não importa onde, o importa é como nós nos relacionamos com Deus. E esse evangelho então se espalhou pelo mundo inteiro. Mas onde o evangelho foi? Foi com sofrimento. Foi com dor. Foi com dificuldade. Chegou no Brasil, não foi fácil. Missionários foram mortos. Foram mandados de volta, desterrados. Foram presos. Mas eles permaneceram fiéis. Igrejas foram abertas. O povo foi entendendo o evangelho. Hoje nós temos liberdade, mas parece que a estratégia agora é liberdade demais. Você pode fazer qualquer coisa. Está tudo certo. E nós temos que hoje lutar novamente. E a luta e a proclamação continuará até que a última trombeta seja tocada. Porque depois que ela for tocada, não tem mais jeito. Não dá para tirar a diferença. Não dá mais para correr atrás do prejuízo. Acabou. E o anjo prometeu, é sem demora. Assim sendo, igreja do Senhor, João nos ensina, eu queria chamar sua atenção para isso. Nós somos os porta-vozes do Senhor, nesta geração. Você não foi chamado aqui para trabalhar na empresa X. O Senhor te chamou para ser um porta-voz do Evangelho na empresa X. O Senhor te criou e te salvou para que você anunciasse o caminho de salvação para a tua família. O Senhor tem um plano e tem executado esse plano para que você possa ser o porta-voz do Evangelho nesta geração. A pergunta é se você tem sido. Ou você está envolvido com as coisas deste mundo. Você é um daqueles que Tiago chama de ânimo doble. Que gosta de vir na igreja e cantar os louvores, mas quando é convocado para proclamar o evangelho, você diz, estou cansado, está muito sol, está muito frio, está chovendo.
E você gosta de ouvir relatos de missionários que estão nos campos, fazendo a sua parte, anunciando o evangelho, resgatando almas. Mas quando é para você fazer, você diz, eu não sei falar, eu sou muito pequeno, eu não estudei, ou qualquer coisa assim. Você fica indo e vindo, indo e vindo. É claro que você não estudou, Deus não chamou para estudar para isso. Ele quer que você fale mesmo para aquelas pessoas que não estudaram também. O missionário não vai na casa do seu vizinho, mas você vai. Então, por que você não entendeu até agora que a obra do Senhor é feita através da sua igreja? Porque ela será. Sempre foi. E continuar sendo até a última trombeta. Eu acredito, espero que não, mas acredito que muita gente, ao ouvir a última trombeta, vai gritar, Senhor, não! Ainda tenho que falar de Jesus para minha mãe. Passou 50 anos com a mãe e nunca falou. Não, agora não, Senhor, ainda tenho que falar para o meu patrão. 30 anos na empresa, nunca falou. Agora é a hora. Hoje é o dia. O Senhor te chamou para isto. Vá até o fim, irmão. Não desista. Não recue. Não volte atrás. Vá até o fim. Oremos ao Senhor. Santo Deus, apesar da Tua palavra nos falar, e nós queremos, nós somos impulsionados muitas vezes pela emoção, que tende a nos conduzir e a nos inflamar, mas que logo passa, Senhor. A nossa súplica nessa noite é que o Senhor nos dê propósito, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor desperte o teu povo, não por causa de uma vontade do teu povo, mas pela compreensão de que a obra do Senhor é feita através do povo do Senhor. E que o Senhor possa despertar o teu povo deste lugar, para não terceirizar a proclamação do Evangelho, mas assumir a sua responsabilidade. Para não ficar horas e horas orando, pedindo que os anjos dos céus mostrem o caminho, mas que se disponham a serem os guias que levam aqueles que o Senhor escolheu por esse caminho de salvação, até que elas se rendam aos teus pés. Tira de nós a murmuração, tira de nós, Senhor, o costume, aquela vontade de ficar sem fazer nada. E dá-nos, Senhor, sermos incomodados pelo Teu Espírito, para sermos os porta-vozes desse Evangelho maravilhoso que o Senhor tem para salvar todos aqueles que Teu Espírito Santo chamar. Usa a Tua igreja, usa o Teu povo reunido neste lugar. Deus,
faz com que a gente possa perceber que vale a pena pagar o preço. E assim, te servir com todo o nosso coração. Dependentes do Senhor. E certos de que o Senhor é quem faz a obra. Nós rogamos por tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.